Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui com mais uma resenha de mercado, a resenha número 95. Botei um título aqui bem metido aqui, chama De Minimis Non Curat Lex. Tivemos que apelar para o latim hoje, eu vou explicar por quê aqui no meio da resenha. Mas bora ver como foi a semana, né? A gente teve aí fechamento de mês, estamos chegando no fechamento do mês aqui de... Deixa eu me botar aqui pequenininho, aqui, ó, fechamento do mês de agosto do mercado. Tivemos um bom mês, no sentido de que, olhando aí para os investimentos, né, principalmente renda variável, aí, ó, o Ibovespa fechando o mês a 6,56, cara. No momento que eu tirei, deve ter sido 11,50 do dia 29/8. Subindo bem no mês aí, o Ibovespa recuperou de um julho muito ruim. E a gente vê ali também que tem uma variação aí na semana de 0,53, variação diária de 0,53, da semana de 2,78. E no ano aí o Ibovespa vai fechando 17, quase 18% no ano de alta, né? Excelente notícia para quem tem renda variável. O dólar no ano, né? Estamos ali com menos 15,30. Excelente resultado para o dólar também, né? Deixa as nossas importações mais baratas, não pressiona a inflação. Vamos falar de PCA aqui, falamos semana passada de GPM. No mês, o dólar está fechando a menos 3,39. E o IFIX está fechando positivo também no mês, 0,75, um pouco tímido, mas no ano ali, 11,10. Uma excelente marca para o IFIX, né? O índice dos fundos imobiliários. Além disso, mais para baixo, eu gosto de botar ali os índices futuros, né? O DI futuro, que é o que a gente acompanha aqui para quem tem renda fixa pré e IPCA, importante, índice importante para a gente acompanhar, que significa que também quem tem pré aí com marcação a mercado, pré e IPCA, eles vão estar marcando positivo aí em agosto, muito provavelmente se você tem uma taxa boa, porque no mês, na média, eles estão caindo aí 2,89, tá bom? No ano, 12,21, excelente para quem está posicionado aí na renda fixa pré e pós. Pré e IPCA. E o pós, né, subindo 15% ao ano, 15% ao ano, de acordo com a nossa taxa Selic, incríveis 15% ao ano. Temos lá fora, né, o SPX, o índice da SPX está subindo 2,69 no mês. As longas lá, 10 anos, né? Taxa de juros longas de 10 anos dos Estados Unidos caindo 3,33 no mês, e o DXY, o dólar se desvalorizando frente às outras moedas, 2,11 no mês de agosto. Agosto fechando muito melhor do que julho. Vai ser um mês bom para quem tem investimentos aí, a carteira vai estar verdinha, muito provavelmente. Tudo dando mais ou menos certo, mas aí vamos ver. Tudo dando mais ou menos certo, mas no mundo muita confusão, né? Aqui embaixo, pessoal, uma observação. Comecei agora a colocar aqui os índices setoriais, né? Semana passada eu falei do IFNC, né, que é o índice dos bancos na bolsa, subindo 8,43 no mês, puxando a alta da bolsa. As small caps, 5,87 no mês de agosto. E com de consumo, né, índice de consumo das empresas, né, o setor de consumo na bolsa subindo 8,93, ali o varejo puxando. E MAT, que é os materiais básicos, né? Que é como se fosse de commodity, assim, vamos falar desse jeito, mas tem ali principalmente o minério, petróleo e a celulose, né? Que são um grande setor aí, 2,68 no mês, né? O minério não está indo muito bem no ano. E para quem está vendo aí no YouTube, consegue ver que no ano esses índices setoriais estão subindo bastante, né? E o IEX é o de energia elétrica, 7,79 no mês, no ano 34,51%, é o que mais subiu aí no ano. E BDRX é o índice do setor de BDRs no Brasil, ou seja, as BDRs aqui, né, são as ações americanas vendidas no mercado brasileiro via BDR, caíram 1% no mês, acompanha bastante o dólar, ou seja, o dólar caiu 3,39, eles caíram só 1, quer dizer que subiram, teoricamente, 2 e pouco, que é mais ou menos o resultado do SPX, né? Uma conta meio de padeiro aqui, muita aproximação, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, as BDRs estão caindo porque o dólar caiu muito, ele acompanha, né,
tanto a cotação da BDR da própria ação nos Estados Unidos, como o câmbio é uma boa alternativa aí para quem quer investir no exterior sem ter que abrir conta, assim, quer investir rapidamente numa ação lá no exterior ou em algum ETF também, né? Tem BDR de ETF. Consegue investir por aqui e ainda capta ali o dólar. No ano 2, menos 2,73. Então, esse foi o panorama aí do mês de agosto, dessa semana também, é sempre bom falar. Vamos ver agora como que as notícias se comportaram aí, né? Começando, como sempre, pelos Estados Unidos, né? O Trump está inventando mais uma maluquice aí. Trump tenta intervir no Fed, né? O Trump, ele oficialmente, assim, não vamos falar oficialmente, mas ele demitiu uma presidente regional do Fed chamada Lisa Cooks por justa causa, citando uma acusação de fraude hipotecária que ainda não resultou em denúncia formal. A Cook reagiu no mesmo dia, dizendo que o presidente não tem autoridade para removê-la, que vai permanecer nas suas funções. Tem uma lei federal ali, uma lei federal, não. A lei federal do Fed, de 1913, estabelece que os governadores, né, como são chamados esses presidentes locais, né, lembrando que eu já falei aqui bastante sobre isso, fiz até uma curiosidade aí sobre a criação do Fed. Ele só pode ser afastado por justa causa, conceito historicamente restrito a má conduta ou negligência grave. Ou seja, você tem que incorrer numa má conduta, uma negligência grave para ser afastado por essa justa causa. Alguns especialistas aí estão lembrando um precedente clássico da Suprema Corte, que é o caso Humphrey Executor versus the United States, de 1935, no qual os juízes decidiram que o presidente Roosevelt tinha agido de forma ilegal ao remover um comissário da FTC por apenas discordância política. Esse entendimento protegeu por décadas essa independência dos órgãos reguladores, como o Fed, dos possíveis mandos e desmandos aí de um presidente que não concordava ali com a política, e é justamente o que está acontecendo lá no Fed, né? Assim, a última a última votação do Fed para a redução das taxas foi justa, né? Teve gente ali que votou já por reduzir, mas a maioria votou por não reduzir. E o Trump decidiu interferir no Fed. Se ele demitir a Lisa Cook, ele consegue colocar alguém mais alinhado com ele, e aí o pêndulo cai mais para o lado dele, que é cortar juros, né? Acelerar o corte de juros, na verdade. O presidente do Fed, Jerome Powell, fica até o final do ano, e ele já falou que tem, sempre falando, né, desde que a gente começou aqui a falar da de mercado, que ele gosta de esperar os dados, resultados, a inflação, olhar o mercado de emprego para tomar decisão sobre os juros. Ele não vai correr, não tem pressa nenhuma, mas vai ser divulgado agora um dado de inflação nos Estados Unidos, agora à tarde, já foi divulgado, mas a previsão é que vem ali muito próximo do esperado, e fica em 2,6% a inflação no ano, o que pode abrir espaço para um corte de juros, sim, dentro do que o Fed quer, né? Dentro do que o Fed sempre quis. Havendo o Trump ganhando essa queda de braço, que não parece muito possível, mas ele só dele meter a mão ali, a gente já fica meio preocupado, mas se ele leva essa, provavelmente o corte ou é maior ou é mais rápido, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo lá. Aqui no Brasil a gente já nunca viu isso acontecer, né? Assim, mas a gente já viu essa disputa aí do executivo com o Banco Central de aumentar a corte ou de não aumentar tanto a taxa de juros. Tem uma pressão muito grande sobre os diretores do Banco Central aqui para o corte de juros ou para não aumentar mais os juros. Enfim, a gente sabe que o nosso passeio é bastante técnico, né? Já teve alguns períodos que não foi tão técnico assim, mas geralmente é bastante técnico. E né, político é político. Político quer que tudo aconteça para o jeito dele e a conta aí o próximo paga. Vamos ver. Mas postura assim, desagradável do Trump em vários sentidos. Mas essa aí, realmente, tentar expulsar a mulher não faz o menor sentido. Vamos falar agora um pouquinho aqui das tarifas, né? O que aconteceu nessa semana em relação às tarifas e explicar aqui o título meio mitidinho aqui da nossa resenha. Junto com o Brasil, né, o Trump também subiu a tarifa da Índia para 50% e estremece um pouco as relações com o Modi, né, Delendra Modi, Devendra Modi, desculpa, eu esqueci o primeiro nome dele.
E ele, né, ele cumpriu uma promessa, né? As tarifas comerciais sobre as importações da Índia para os Estados Unidos subiram oficialmente para até 50% na última quarta-feira, dia 27 de agosto. E a medida, para muito além dos efeitos comerciais, desfere um forte golpe também nos laços entre os dois países, que se tornaram parceiros estratégicos após a virada do século, lá 25 anos atrás. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi, perdão, é um conservador nacionalista, assim como o Trump, que é mais ou menos como o pessoal está classificando essa nova linha de direita aí, né, um conservador nacionalista. A tarifa é uma soma da alíquota anterior, que já era de 25%, com mais 25% de penalidade, porque a Índia está importando petróleo russo. As tarifas totais chegam a 50% para os produtos como vestuário, pedras preciosas, joias, calçados, artigos esportivos, móveis e produtos químicos, que estão ali entre as mais altas impostas pelos Estados Unidos, no mesmo nível do Brasil. Não por coincidência, os dois países são do BRICS, vamos ficar de olho nisso aí. O Trump está pegando pesado com os países do BRICS. Lembrando que tem dois ali que o Trump abriu guerra contra, guerra comercial no caso, né? Que é a Rússia e principalmente a China. E todo mundo aí é do BRICS. Então, acho que está indo mais ou menos nesse sentido ali. Ele está querendo barrar ou cortar ali as perninhas da China com acordos com China e, desculpa, com Brasil e Índia, principalmente. Não que eles sejam tão próximos, mas é do BRICS, então ele quer, né, estremecer o BRICS. Saiu, eu não coloquei aqui, mas eu li que saiu uma pesquisa com os brasileiros dizendo que a maioria reprova as ações do Trump e prefere as ações da China, né? Então, no próprio Brasil aqui fizeram essa pesquisa e o brasileiro está ficando mais simpático à China do que aos Estados Unidos. Eu acho que, não sei se já aconteceu antes, alguma vez, não cheguei a... Como não preparei o conteúdo, foi só uma notícia que eu li por cima, infelizmente não me debrucei sobre, mas pode ser que eu traga aqui semana que vem para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, que eu achei muito impressionante. Em relação ao Brasil, né, e as tarifas, o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, confirmou ontem, quinta-feira, que o Brasil decidiu avaliar a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos como estratégia ali para acelerar as negociações sobre o tarifato de 50%. Então, em que pé que a gente está? Veio a tarifa de 50% para vários produtos brasileiros, apesar de algumas isenções ali que o Trump arrumou no meio do caminho, e não se falou mais sobre isso. Então, se o Brasil, o que o Brasil está pensando em fazer? Fazer mais ou menos mais ou menos o que a China fez, que é ir ali procurar uma brecha para aplicar essa lei de reciprocidade, fazer uma reciprocidade nas exportações americanas para o Brasil e forçar os Estados Unidos a negociar essas tarifas aí para ver se abaixa. O Alckmin disse justamente isso, né? O que eu espero é que isso ajude a acelerar o diálogo e a negociação, ao destacar que a medida é uma tentativa de destravar esse impasse aí criado pelas tarifas do Trump. O próprio Lula autorizou o Itamaraty a acionar a Câmara de Comércio Exterior, que terá até 30 dias para apresentar um relatório avaliando se as medidas se enquadram nessa lei de reciprocidade brasileira. A decisão foi tomada em coordenação com a Casa Civil, Fazenda e outros ministérios, enfim. E por último aqui, o Trump tomou outra medida parecida com o governo brasileiro, cara. Fica cada dia mais impressionante a proximidade das medidas do Trump de tarifar muito a importação, que nem o Brasil sempre fez. Tem essa aí de tentar mexer no Banco Central, né, no Fed, que a gente também gosta, nunca fez, mas a gente gosta muito de reclamar ali, de achar que as decisões não são técnicas, são políticas, colocar a gente mais alinhado com o nosso lado. E agora tem a taxa, que está sendo chamada de taxa das blusinhas dos Estados Unidos. Os minimis, eu não sei como é que fala isso em latim, minimis ou minimis, deve ser minimis, que os euros começam a cobrar essa taxa da blusinha, que é um duro golpe no e-commerce, né? Minimis, ou mais corretamente, de minimis, é uma expressão latina que significa das coisas mais pequenas, não diria, mas das coisas menores ou menores possíveis, né? O mínimo ou coisas insignificantes. Refere-se a algo tão pequeno e insignificante que não merece atenção ou que está abaixo de um certo limiar legal para ser considerado importante. E é mais frequentemente usado no contexto da expressão jurídica de minimis non curat lex, ou seja, a lei não se preocupa com as coisas triviais ou com as coisas tão pequenininhas, né? Essa medida está entrando em vigor hoje, na sexta-feira, e põe fim a uma regra comercial americana em vigor desde a década de 30, que permitia a entrada de mais de 1 bilhão de pequenos pacotes por ano no país. Com isso, ganhadores e perdedores já começam a surgir.
enquanto o aumento de burocracia, custos e tempo afeta o comércio eletrônico global, mais o capítulo da reconfiguração do comércio internacional promovido pelo presidente Donald Trump. Né? Desde 2016, o limite para essa isenção tarifária, conhecido como de minimis, era de $800. Agora tudo paga. Então, assim, a guerra tarifária do Trump não tem fim, ele está buscando ali, levantando o sofá atrás das moedinhas, quer cobrar a tarifa em tudo, e a gente sabe, pelo menos sabia até pouco tempo atrás. Nós vamos ver como é que está aí, como vai ser esse reflexo, mas a consequência é aumentar o preço dos Estados Unidos. Né? Então, o que ele... É engraçado isso, porque isso vai fazer uma pressão enorme na inflação, e, ao mesmo tempo, ele quer cortar juros. Ele pode conseguir fazer isso no primeiro momento? Pode. Né? Mesmo com a inflação alta, se ele trocar lá o pessoal do Fed, o Fed começa a baixar os juros meio na porrada, na força e tal, mas isso tem uma consequência que ele não tem controle. Ele pode controlar, né? Pode até chegar a controlar essa decisão do Fed, que seria terrível e tal, mas depois acontece uma coisa que ele não consegue controlar. As taxas de juros futuras dos Estados Unidos começam a subir muito, porque quem controla, né, quem dita essa taxa futura é o mercado, são as negociações do mercado. Né? Então, os negociadores do mercado começam a pedir taxas mais altas, porque eles imaginam que essa pressão na inflação, com uma taxa de juro artificialmente mais baixa, vai pressionar a inflação lá na frente, vai ter mais uma inflação lá na frente, tendo mais inflação lá na frente, eles vão precisar de mais juros no futuro, vai emprestar o dinheiro mais caro para quem for pegar para longo prazo. É mais ou menos essa ideia aí que vigora na economia há centenas de anos e não acredito que vai deixar de existir pelos próximos, pelo menos, 50 aí, a não ser que tenha uma maluquice muito grande na economia, mas... Enfim, Trump bagunçando o mundo de um jeito... Muita gente diz que esperava, mas eu não esperava que fosse uma bagunça tão grande, enfim. O nosso próximo assunto aqui, chegando no Brasil, é o IPCA 15, mês importante, né? IPCA 15, né, ou seja, do dia 15 de julho até o dia 15 de agosto, né, medido ali pelo IBGE, ficou em menos 0,14. Como a gente... eu vou falar isso depois. A queda está registrada, uma queda grande, né, registrada ali no grupo habitação de menos 1,13, contou com uma contribuição de menos 20 no índice, né? Impressionante. Da energia elétrica residencial, que recuou 4,93. Então, dentro do grupo habitação, tem a parte de energia elétrica, ela recuou 4,93, muito em decorrência da incorporação do bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês de agosto. A gente também teve esse bônus lá em janeiro, se eu não me engano. Ele vem a uma porrada só no mês, né? Então acaba puxando o índice para baixo, uma boa notícia, mas não é recorrente. Né? A gente provavelmente em agosto ou setembro vai ter a volta da bandeira vermelha 2, que deve puxar essa parte, pelo menos, do índice bastante, mas outras coisas caíram também. Né? O grupo Alimentação e Bebidas também cedeu 0,53, registra uma queda na média de preço pelo terceiro mês consecutivo, com a alimentação do domicílio recuando 1,02 em agosto. No começo do ano inteiro, ela cresceu bastante, essa alimentação em domicílio. No grupo de despesas pessoais, aumento de 1,09, destaca-se o reajuste nos jogos de azar de 11,45, vigente desde 9 de julho. Olha aí as bets e os jogos de azar entrando no cálculo do IPCA, cara. Quem diria? Então, gastando muito com bet, cara. E isso o IBGE acabou colocando aí no cálculo. Aumentou 1,09. No grupo inteiro de despesas pessoais e na rúbrica ali de jogos de azar, 11,45. A gente falou bastante semana passada aqui sobre o GPM, né, que em 6 meses ele estava vindo bem abaixo do IPCA, e ele subiu 0,36 em agosto, invertendo o comportamento em relação ao registrado em julho, quando a taxa foi de menos 0,77. Com esse resultado, o índice acumula queda de 1,35 no ano e alta de 3 nos últimos 2 meses, ou seja, bem abaixo do IPCA, que está em 5,16 agora, se não me engano. Não cheguei a ver. Enfim, mas está para cima de 5. E a gente, como a gente falou, que o GPM pode ser um meio previsor ali do IPCA, vamos torcer para isso. Muito provavelmente o IPCA deve cair nos próximos meses, mesmo com o bônus de Itaipu não se repetindo. A probabilidade, a expectativa é que o IPCA venha se caindo aí nos próximos meses, que é um bom sinal, ótimo para a gente poder cortar a taxa de juros, enfim, e né, não doer no nosso bolso aqui. Aí a notícia bomba dessa semana no Brasil, cara, não dá para a gente não falar, que é
o PCC na Faria Lima, né? Uma mega operação deflagrada nessa quinta mobilizou mais de 1.400 agentes em 8 estados para desarticular um esquema bilionário do PCC na Faria Lima, né? Segundo a Receita, ao menos 40 fundos de investimento com patrimônio somado de 30 bilhões eram controlados pelo PCC. Entre eles estaria a Reag Investimentos, que tem inclusive ação na Bolsa, REAG3, listada em Bolsa e também alvo da operação. Os fundos eram usados como blindagem patrimonial. Havia casos de fundos fechados com apenas um cotista, geralmente um outro fundo, criando camadas para ocultar a origem ilícita. Ou seja, um fundo aplica num fundo, que aplica no outro, que aplica no outro, vai criando várias camadas e dificultando ali o trabalho dos policiais. Esse dinheiro de origem ilícita financiou usinas de álcool, terminais portuários, 1.600 caminhões e mais de 100 imóveis de luxo. O nome da operação é Operação Carbono Oculto, que mostra que o PCC saiu do varejo do crime e drogas e passou a atuar com a sofisticação de um conglomerado econômico. Um lembrete: o crime organizado já não está só na rua, mas em todos os lugares. Péssima notícia para o Brasil. Como que um esquema tão grande desse, né, nasce aí? As operações que foram monitoradas foram entre 2020 e 2024. Né? O esquema era tão grande que movimentou 52 bilhões entre esse período de 2020 a 2024, usando toda a cadeia de combustíveis, da importação de diesel e nafta até os postos de gasolina e lojas de conveniência. A sonegação estimada de impostos chega a 7,6 bilhões de sonegação. É uma notícia dura. Eu achei uma notícia, pessoalmente, uma notícia muito dura para o Brasil, para o mundo dos investimentos aqui, né? O mundo que a gente chama de Faria Lima hoje em dia, que antigamente chamava só de mercados de uma forma geral, agora tem cara, nome e localização. Achei uma notícia duríssima, duríssima, assim. Não vou dizer que era inesperada, mas os valores assustam, né? Igual o nosso time, quando vai contratar alguém grande no mercado, né? Valores assustam. Aqui os valores assustam demais. E o grau de sofisticação ali, né? De uma empresa, um fundo de investimento, tem vários fundos imobiliários, pequenas fintechs também envolvidas, mas uma empresa com capital na bolsa, né? Bateu o martelo lá na B3, o pessoal, né? Tem foto na internet, pode colocar aí que você vai ver. O pessoal batendo o martelo no IPO da Reag Investimentos, lá em 2021, 22, sei lá, por aí. A gente vê aí, eu coloquei aqui na tela o rendimento, péssimo, né? 84,60% de queda nos últimos 5 anos, sendo que a principal queda foi no começo. Agora, obviamente, vai ter uma queda maior, mas já estava num preço bem ruimzinho, há mais de 3 anos, mas enfim, eles não estão nem aí para isso, não era o principal. O principal era poder lavar o dinheiro mesmo, né? Principalmente ali dos postos e das usinas, enfim, tem denúncia de que usavam metanol em vez de gasolina, pode ter prejudicado o carro de muita gente, assim, é assustador, cara. Esse negócio ter chegado a esse tamanho é assustador. Espero, a gente como mora no Brasil, às vezes não tem muita esperança de que isso vá para frente, que prenda realmente as pessoas envolvidas, enfim. Mas a gente espera que isso vá para frente e que, né, gente na cadeia, ligação com o político também, a gente acha algumas, se tiver, que isso seja levado a sério, enfim. Mas, sim, nota muito triste, eu achei. Achei uma nota muito triste, infelizmente. Apesar de um mês muito bom para os investimentos, essa notícia aqui chateia demais. Bom, vamos dar uma volta pelo mundo, né? O Milei em apuros, hein? Milei teve uma semana, um mês horroroso, apesar de tudo, né? As eleições que se aproximam lá na Argentina trouxeram 2 problemaços para o Milei. Trouxe um problemaço, né? Que a irmã dele está se vendo ali enrolada no esquema de propina. Alguns áudios vazaram, dão a entender que ela estava ali organizando esse esquema de propina para a liberação de, enfim, de qualquer coisa. E ela é meio que o braço direito dele ali no governo. A pedrada não literal foi grande, mas a pedrada literal acho que pode ter doído mais, né? O Milei estava fazendo ali uma campanha, não é, né? Porque as eleições vão ser legislativas, né? Mas ele estava andando ali pela região de Zamora, no sul de Buenos Aires, precisou ser evacuado às pressas após militantes arremessarem pedras e garrafas contra a comitiva do presidente. O incidente, que eleva a atenção na reta final da campanha para as eleições legislativas,
ocorre em meio a esse desgaste político aí com as denúncias de corrupção que atingem em cheio a irmã do presidente, Karina Milei. Os libertários, né, que é ali o pessoal que anda junto com o Milei, acusaram militantes kirchneristas e ligados ao prefeito peronista Federico Termin de organizar o ataque. E aí, entre aspas, né, o kirchnerismo é violência, disse Esper, uma entrevista à TV Argentina. O porta-voz presidencial, o Adorni, também responsabilizou a oposição, afirmando em publicação no X que o episódio reflete o kirchnerismo em estado puro e um modelo de violência do passado, enfim. O episódio dos áudios aí que foram vazados ocorre no momento que a administração Milei já enfrenta fortes desgaste por denúncias de corrupção na Agência Nacional de Deficiência, e os áudios são atribuídos ao ex-diretor espanholo, amigo pessoal do presidente, sugerem pagamento de propinas para a compra de medicamentos com suposto repasse a Karina Milei. Então, ficou feio para o Milei aí, né? Vamos ver se vai ter algum desenrolar nessa história, ou se vamos falar assim, mas se vai virar uma república das bananas também. E isso vai cair no esquecimento, ou não vai ser apurado, ou vai se falar que não tem elementos suficientes, enfim, que nem a gente vê acontecer com muitos políticos. Mas momento turbulento aí para o Milei, uma bomba, né? Chegou bem perto, me parece até pior do que aquela outra denúncia lá que ele falou de uma criptomoeda, a criptomoeda era uma pirâmide e tal. Isso aí já é horroroso, já é ruim, mas cobrança de propina e tal, com um amigo pessoal, com a irmã, isso aí para mim é sério, né? Também, então, semana difícil aí para Brasil e Argentina, apesar dos mercados caminharem bem, né? Na questão dos investimentos, nas questões políticas aí, muita dificuldade, crime, pedrada, enfim, isso aí é América Latina. Lá na Europa, Estados Unidos e Europa firmaram um acordo comercial de tarifas de automóveis, né, que as tarifas recíprocas devem ser aliviadas na transação entre os dois países. Uma autoridade sênior do governo dos Estados Unidos, falando sobre condição de anonimato, disse que as montadoras europeias poderiam ver alívio nas atuais tarifas do ZEU dentro de semanas, né, caso aliviasse também. Ao contrário, os Estados Unidos chegou a tarifar bebida europeia como retaliação e tal, uma confusão danada. Aos poucos, alguns países conseguem avançar, e o Trump ataca em outra frente, que nem a gente viu hoje com a Índia, enfim. Um momento complicado da economia, e a Bolsa e os juros indo na nossa direção. É uma loucura. O mercado é muito doido. Mas, enfim, as explicações são essas, né? Como as taxas de juros futuras do Brasil e dos Estados Unidos ainda estão sendo vistas como estarem mais baixas do que antes, né? Então, as condições futuras estão melhorando, né? A expectativa do mercado melhora, essas taxas futuras baixam, isso libera valores para a compra de bolsa, para a valorização de produtos de renda fixa, pré-fixado e indexado à inflação, enfim. Então, esse é o reflexo que a gente tem, esse é o caminho aí da economia real para os investimentos, tá certo? Era isso, cara, era isso que eu tinha para falar hoje. Semana confusa. Desejamos um ótimo setembro a todos aqui, a equipe da Amaralto Capital. Qualquer dúvida que você tiver, não está entendendo alguma parte da resenha, estou falando muito rápido, tem alguma sugestão, fico à disposição aqui, o professor também, Bruno, todo mundo que faz Amaralto. Um grande abraço, ótimo final de semana e um bom começo de setembro a todos. Bons negócios, bons investimentos. Até a próxima.